Você já se pegou dizendo ao final de um dia: eu não fiz nada de errado, mas estou exausto, vazio, longe de Deus. Se isso acontece com você, respire fundo. Não é só cansaço físico. Existe uma batalha invisível acontecendo enquanto você trabalha, estuda, dirige, desliza o dedo na tela. Uma batalha extremamente bem planejada que não precisa de feitiçaria, de mal olhado nem de objetos amaldiçoados. Ela precisa apenas que você continue no piloto automático. Hoje São Francisco nos alerta. O mal não invade apenas pela porta escancarada, ele se acostuma a entrar pelas frestas da distração. Essa fresta tem nome, cor, som, vibração e aparece dezenas de vezes por minuto diante dos seus olhos. É o hábito aparentemente inofensivo que, sem barulho, vai drenando sua força espiritual. E quanto mais você ignora, mais ele se fortalece. Um caso que talvez seja o seu. Imagine a cena, e que pode ser a sua cena de ontem à noite ou de hoje pela manhã. 6h45. O despertador toca, mas não é o despertador comum, é o alarme do celular. Em menos de 10 segundos, dedos ainda sonolentos já abriram a primeira notificação. Antes mesmo de dizer o bom dia, senhor, você desliza por 3 mensagens não lidas no grupo da família, uma delas linka para uma polêmica política. Um e-mail do trabalho marcado como urgente, enviado às 23h47 da noite passada. Uma notícia sobre crise global e inflação, com manchete em letras garrafais. Um orreelso de 15 segundos mostrando a viagem perfeita de alguém que você mal conhece. O corpo ainda nem se sentou na cama, mas sua alma já foi bombardeada com preocupação, comparação, urgência e medo. Em 5 minutos de rolagem, o inimigo já plantou as 4 sementes que ele precisa para neutralizar seu dia. Ansiedade, já acordei atrasado. Inveja sutil, todos estão vivendo melhor que eu. Autodepreciação, nunca vou dar conta. Incredulidade prática, não há tempo para oração. Percebe? Nenhum pecado grave aconteceu. Nenhum pacto, nenhuma heresia. Apenas uma pequena escolha rotineira. Mas o efeito é devastador, o coração fica inquieto, e o Espírito Santo, que ama pousar em ambientes de paz, se é colocado do lado de fora, esperando ser lembrado. O mecanismo por trás do ataque invisível. Para entendermos a estratégia, precisamos chamar as coisas pelos nomes. A Bíblia fala dela como osciladas, OF 6,11. A psicologia moderna chama de economia da atenção. Os marqueteiros chamam de gatilhos de dopamina. São Francisco, em sua linguagem simples, chamaria de vozes do mundo que abafa o canto do céu. Funciona assim. Interrupção constante, notificação, vibração, preview luminoso. Resposta automática, se você confere, clica, rola. Micro-recompensa química, uma pequena descarga de dopamina diz, e isso foi bom, repita. Ciclo de dependência, minutos viram horas, horas viram dias recheados de fragmentação mental. Enquanto isso, algo mais profundo acontece, sua sensibilidade espiritual diminui. É como um rádio que vai perdendo o sinal. A voz de Deus não desaparece, mas você fica incapaz de sintonizá-la porque o ruído de fundo subiu ao volume máximo. Como pode o coração distinguir o suspiro do espírito se está ocupado em 1000 conversas vazias? Reflexão atribuída a São Francisco no Fioretti. Essa é a genialidade diabólica do esquema, o inimigo não precisa forçar você a pecar, basta mantê-lo tão entretido que a graça não encontre espaço para agir. Sinais de que você já entrou na armadilha. Oração atropelada, você tenta rezar e lembra de verificar o telefone ou rapidinho. Leitura espiritual interrompida, cada parágrafo é disputado por uma publicidade, um alerta de entrega, um like. Ansiedade difusa, o coração acelerado sem motivo objetivo, a mente pula de assunto em assunto. Insônia digital, ao deitar, a luz azul da tela é a última a se apagar, ou muitas vezes ela vence até o cansaço. Perda de foco na missa, e liturgia vira barulho distante, ou você lembra de responder mensagens durante a homilia. Se 2 ou mais desses pontos descrevem sua rotina, reconheça, você está em território inimigo e talvez nem tivesse percebido até agora. Alguém pode dizer:
Mas o celular é neutro. Redes sociais também podem evangelizar. Perfeito. O problema não é o objeto, é a ordem de importância. Jesus comeu na casa de publicanos sem tornar-se publicano. Ele usou o barco de Pedro como púlpito sem deixar de ser mestre. O cristão deve dominar as ferramentas, não ser dominado por elas. Quando São Paulo escreveu "O tudo me é permitido, mas nem tudo convém", ou 1 Cor 6,12, ele desenhou a régua que vamos usar neste vídeo: quem governa? Você ou o hábito? Cristo ou o algoritmo? Nos próximos minutos, vamos nomear a tática dominante de distração, mostrando seu efeito na vida interior. Revelar as duas outras estratégias diárias pelas quais o maligno rouba sua paz sem que você note. Entregar um plano prático de contra-ataque, inspirado na espiritualidade de São Francisco e confirmado pela Sagrada Escritura. Fique até o final, porque o segundo sinal é o mais comum entre cristãos zelosos, e o terceiro parece o vida moderna, mas tem raízes espirituais profundas. Se você não quebrar esse ciclo hoje, pode anos depois perceber que a fé se transformou apenas em lembrança burocrática. Enquanto isso, faça um breve pacto agora mesmo, antes de seguir rolando qualquer outra aba, permaneça comigo nestes próximos minutos. Esta pode ser a decisão que mudará a sua relação com Deus durante toda a semana. Se o Espírito já tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu quero vencer as distrações." E já toque no like para que este alerta chegue a mais pessoas prisioneiras de um inimigo silencioso. Que o Senhor abra nossos olhos. Paz e bem. O primeiro mecanismo de ataque vai à cultura da distração permanente. 2.1 Porque a distração é mais letal do que a perseguição. Quando o diabo fracassou em destruir a igreja primitiva pela espada dos imperadores, ele mudou de tática e passou a distribuir espadas de plástico, brinquedos brilhantes que mantêm a mão ocupada enquanto o coração perde a guerra. Não tema quem mata o corpo, mas quem tem poder de lançar a alma na perdição. Confira, MT 10,28. Perceba a ironia: os mártires ganhavam o céu em minutos, porque, apesar de torturados, conservavam a atenção em Cristo, mas nós, em tempos de telas, perdemos a eternidade em pequenos intervalos de 15 segundos. 2.2 O ciclo de 4 etapas, DOPA, que escraviza a alma. Os neurologistas chamam de loop de dopamina, aqui vamos batizá-lo de ciclo DOPA. E disponibilidade constante. O aparelho está a menos de um braço de distância 90% do dia. Jesus disse: "Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração", OMT 6,21. Se o coração pulsa perto do celular, qual tesouro ele guarda? O overload de informação. Dados de 2024 indicam que consumimos, em um dia, mais manchetes que um camponês do século XVI lia a vida inteira. Resultado? Síndrome da atenção partida, e a mente não para discernir, apenas salta. E prazer instantâneo. Cada curtida, cada vídeo curto, cada mensagem azul faz o cérebro secretar pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor do desejo. Não é prazer contínuo, é microinjeção que pede repetição. E a ansiedade de reposição. Ao cessar o estímulo, o cérebro grita: "Dá-me mais." E você busca outra notificação. A alma, já inquieta, confunde abstinência química com opressa espiritual ou não consegue ficar 2 minutos em silêncio sem olhar para a tela. O inimigo não precisa apertar nenhum botão sobrenatural, ele apenas amplifica a química natural contra você. E, enquanto a dopamina sobe, o nível de serotonina, bem-estar estável, e melatonina, sono reparador, despenca. Daí surgem irritabilidade, insônia e desatenção, saridez na oração. 2.3 São Francisco versus a lógica do feed infinito. Francisco vivia com pouco pão e muita presença. Nós vivemos com muito feed e pouca fé. No Fioretti lemos que ele reprimia os frades que ficavam demasiado curiosos sobre notícias dos mercados ou fofocas das cidades, porque isso perturbava a contemplação. Imagine se ele visse um frade deslizando réus. A alma que busca 1000 coisas perde aquele que é tudo. Máxima franciscana.
Aplicação prática: se você passa 15 minutos em oração e 60 em rolagem contínua, sua hierarquia de valores está invertida. Jesus retirava-se de madrugada, SMAC 1,35, para rezar sem interrupção, ou nós abrimos o grupo do trabalho no meio do terço. Quem está vencendo? 2.4 Sintomas espirituais da superexposição digital: checar o telefone durante a liturgia, dormir com o celular na mão, incapacidade de ler a Bíblia por 10 minutos, necessidade de compartilhar tudo. Se 3 ou mais linhas o descrevem, você foi fisgado pela isca da distração. 2.5 Contra-ataque franciscano: método O3S para recuperar a atenção. Silêncio programado, e 15 minutos todos os dias sem dispositivo algum, de preferência ao amanhecer. Sim, deixe o telefone fora do quarto. Compre um despertador de $5. Santo Evangelho de bolso, substitua a rolagem matinal por um trecho do dia. Leia em voz baixa, para o ouvido também participar. Sacralização das notificações, configure o aparelho para não emitir alertas sonoros de aplicativos não essenciais. Toda vibração deve ser autorizada previamente pela pergunta: isto cooperará para minha santidade? Testemunho: um frade capuchinho que atendia confissões relatou que, após 3 semanas sem redes sociais no telefone, os penitentes comentavam: Padre, nunca o vimos tão sereno. Ele respondeu: não mudei de penitências, ou mudei de ruídos. 2.6 Desafio de 24 horas. Antes de partir para o segundo mecanismo, proponho algo radical e simples. Coloque o celular em modo avião na próxima hora. Pegue um caderno físico e escreva: o que Deus me disse hoje? Volte ao vídeo depois de concluir, sua experiência com a parte 3 será 10 vezes mais frutífera. Se topar, comente agora: eu aceito o desafio do silêncio. Seu comentário serve de pacto público, e cada pacto público destrói parte das correntes invisíveis que o inimigo colocou. Na terceira parte, revelaremos a engrenagem emocional que o demônio gira em sua vida por meio de relacionamentos digitais tóxicos. Não é sobre pornografia ou ódio explícito, mas sobre comparação santa que vira inveja disfarçada de inspiração. Acredite, é possível estar inscrito em canais católicos, seguir padres e santas, e ainda assim permitir que o maligno semeie descontentamento na alma. Se você quer ir mais fundo, permaneça. O exame que virá pode doer, mas cura a miopia do coração. Toque no like, compartilhe o vídeo com alguém que vive dizendo: eu não tenho tempo para Deus, e avance. O Espírito Santo nos conduz, e a verdadeira liberdade começa quando desinstalamos as algemas invisíveis. O segundo mecanismo de ataque é a comparação tóxica disfarçada de inspiração. 3.1 A síndrome da vitrine reluzente. Antes da internet, você conhecia, sal vivo, meia dúzia de famílias exemplo em sua paróquia. Agora, com alguns toques, vê milhares de famílias de vitral, missionários esculturais e lares sem pó. O resultado é um espelho que deforma a própria vocação: se não sou como eles, falhei. Não julgueis pelas aparências. Jó 7,24. São Francisco não tinha conta no Instagram para mostrar a túnica remendada ou o pão seco que dividia com os irmãos. Se tivesse exposto a miséria como troféu, já teria recebido o aplauso aqui embaixo e perdido parte da recompensa eterna. Confronte com MT 6,1. Os 3 efeitos imediatos da comparação tóxica. Inveja piedosa, e não é ciúme de carro ou corpo, é desejo de possuir a graça alheia sem pagar o preço interior. Autodepreciação crônica, e a alma conclui: e nunca serei assim, ou então entrega-se à mediocridade. Hipocrisia litúrgica, para não ficar atrás, exibe momentos de devoção apenas para ganhar curtidas espirituais. Thomas Kempis alerta: e aquele que só procura saber o que convém aos outros, raras vezes se cuida de si. O inimigo sabe: em quem mede a régua pelos stories do próximo esquece de medir o coração diante de Deus. 3.2 A ferida primordial, identidade não assumida. No batismo, recebemos um nome eterno. Mas, ao deslizar vídeos de pregadores musculosos, mães multitarefas que fazem pão e latim, padres com voz aveludada, você confunde carismas. A inveja nasce quando admirar vir a desejar roubar um chamado que não é seu. Francisco desejava a vida militar do pai, Cristo ofereceu-lhe nudez evangélica.
Você deseja a estética monástica de quem mora no campo, Cristo talvez lhe peça santidade no trânsito. O maligno sopra, e teu cotidiano é pouco. A liturgia responde, te basta a minha graça. 2 Cor 12,9. 3.3 Como o algoritmo potencializa a ferida. Os feeds são treinados para mostrar conteúdos que provocam emoção forte. Se você passa 5 segundos a mais vendo fotos de altares perfeitos, ele conclui que quer mais perfeição aparente. Cria-se uma bolha de santidade photoshopada, onde nunca aparece o filho fazendo birra na hora do terço. Nunca aparece o missionário cansado, pagando boletos atrasados. Nunca aparece a irmã de véu chorando porque não consegue perdoar a própria mãe. E, no silêncio, você crê que só a sua casa tem poeira. A culpa não é da família que posta, é do algoritmo que vicia e do coração vulnerável que compara. O demônio apenas sopra sal em cima. Quem é você, ó homem, para julgar o servo alheio? RM 14,4. 3.4 Sintomas espirituais de intoxicação comparativa: criticar quem posta menos o sagrado, tristeza depois de ver conteúdo católico ou perfeito, prometer práticas espirituais acima da capacidade, começar a rezar, mas interromper para fotografar a vela. Se 2 desses pontos o atingem, o inimigo já alugou espaço no coração com a moeda da comparação. 3.5 Remédio franciscano, método OECO. E exame diário de identidade. Toda noite, pergunte, Senhor, quem sou eu aos teus olhos? Eco da pergunta de Francisco, quem és tu e quem sou eu? Anote 3 graças pessoais que Deus lhe deu e que não precisam ser iguais às do influencer católico. C. E conteúdo com limite. Defina 15 perfis edificantes, silencie o resto por 30 dias. Use a regra 3 horas e 1 para cada 3 minutos de consumo, 1 minuto de oração silenciosa pedindo purificação do olhar. De ofertar a inveja. Quando sentir punga de ciúme santo, reze imediatamente, Jesus, obrigado pelo dom que deste a meu irmão, ou multiplica nele e dá-me a alegria de servi-lo na minha simplicidade. Ofereça um Pai Nosso pela pessoa, se a inveja não resiste à intercessão. 3.6 Desafio das 24 horas e fase 2. Escolha um perfil católico que te causa mais comparação doentia. Faça um mute de 24 horas. Durante o intervalo, escreva 3 coisas em que Deus te chama à santidade exatamente na condição em que estás, e trocar fralda às 3 horas, atender paciente difícil, suportar dor crônica. Comente depois, santidade na minha medida. Seu testemunho incentive outros a curar a comparação. Até aqui, desmontamos a armadilha da distração e a armadilha da comparação. Resta o terceiro disparo diário do inimigo, a distorção da verdade, fake news espirituais, teologias de atalho, frases motivacionais que parecem versículos, mas enfraquecem a doutrina. Na quarta parte, revelaremos como as meias-verdades geram heresias pessoais e o que São Francisco fez quando os frades começaram a o adaptar à regra. Prepare-se, vamos precisar de espada, se espada da palavra, Efésios 6. Aperte o like, compartilhe com quem vive dizendo eu nunca serei como aquele pregador, e continue. O Espírito fará ecoar em você a frase firme de Francisco. O que cada um é diante de Deus, isso é, e nada mais. O terceiro mecanismo de ataque, a distorção da verdade, heresia em gotas. 4.1 A estratégia do inimigo, trocar 30 gramas de mentira dentro de 1 quilo de verdade. Satanás raramente apresenta um erro nu. Ele mistura versículos, clichês motivacionais e meias-verdades até fabricar um evangelho light que cabe em qualquer bolso, não exige metanoia e seduz pela sensação de espiritualidade sem cruz. Virão falsos profetas que enganariam, se possível, até os eleitos. MT 24,24 Nos dias de Francisco, muitos pregadores itinerantes ofereciam fórmulas místicas em troca de esmolas, promessas de perdão sem confissão, aparições fabricadas, relíquias falsificadas. O pobrezinho respondia com o gesto mais simples, beijava o crucificado de São Damião e pedia discernimento, mostra-me, Senhor, tua verdade. 4.3 Como a distorção entra no dia a dia, se estudos de caso. Reels de 30 segundos com frases cortadas de santos fora de contexto.
Francisco disse que precisamos ser alegres sempre, omite a parte do jejum e da penitência. Resultado, senso de culpa quando o sofrimento bate, a pessoa acha que está fora da vontade de Deus. PDF de oração infalível ou compartilhado em grupos, promessas de casamento em 24 horas, cura automática se repassado a 10 contatos. Substitui sacramentos por correntes, alimenta a superstição pseudo-católica. Canal de Teologia Pop que nega o inferno e afirma a reconciliação universal inevitável. Consequência prática, relaxamento moral, confissão cai na obsolescência. O diabo usa a mesma tática da serpente, é verdade que Deus disse. Gênesis 3,1. Insinua dúvida, apresenta atalho, reveste a fraude com verniz de piedade. 4.4 Protocolo Franciscano Bíblico de Verificação, 3 crivos. Cânone da Igreja, e está em conformidade com Escritura, tradição, magistério vivo? Cânone dos frutos, e quem acolheu essa mensagem se tornou mais humilde, casto, obediente. Confronte com MT 7,16. Cânone da cruz, e exige renúncia? Se for só conforto e elogio, desconfie, e se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. MT 16,24. São Boaventura, biógrafo de Francisco, dizia, discernir é provar tudo, guardar o que é de Cristo e rejeitar o que cheira a vanglória. 4.5 Tratamento intensivo em 4 passos. Passo 1 Imersão na palavra autêntica. Selecione um evangelho de Lucas, por ex, e leia 10 versículos diários sem comentário externo. Deixe o texto ou cortar-o antes de buscar explicação. Passo 2 Catecismo de bolso. Desafie-se a ler um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica por dia, começando da seção 2ª, Os Sacramentos. Marque dúvidas, leve-as a um diretor espiritual ou sacerdote, não ao profetas digitais. Passo 3 Confissão mensal como exame de doutrina vivida. A confissão revela onde sua teologia interior está distorcida, pequei porque creio pouco no amor fiel de Deus. Peça ao confessor livros ou homilias seguras. Passo 4 Jejum de opinião. Durante 7 dias, abstenha-se de comentar sobre assuntos teológicos nos grupos. Apenas escute, reze e anote. A humildade cala para curar o verbo presunçoso. 4.6 Exercício prático, teste do credo. Pegue a afirmação que apareceu num reels ou corrente. Repita lentamente o credo, creio em Deus Pai. Pergunte, esta mensagem contradiz alguma linha do credo? Se sim, descarte. Se duvidoso, arquive e consulte fonte sólida. Comente abaixo do vídeo, eu creio, e por isso discerno. 4.7 Histórias de quem caiu e levantou. Helena, catequista, seguiu o pregador que negava a necessidade de penitência. Após 2 anos, sentiu-se o inútil, confessou que vivia ao fé de açúcar. Redescobriu o rosário das 7 alegrias de Francisco, voltou à direção espiritual. Hoje ensina jovens a rezar pelos falsos doutores ou em vez de odiá-los. Carlos, músico, acreditou em corrente de promessa financeira atrelada a São Charbel. Doou o último salário esperando o lucro milagroso. Frustração virou blasfêmia. Encontrou vídeos de São Francisco sobre a santa pobreza, buscou retiro, aprendeu prudência. Testemunha, a verdade pode doer, mas salva, o engano massageia, depois envenena. Quando alguns frades quiseram suavizar a regra, ele respondeu, se alterardes uma sílaba, não me chamem mais pai, e eu prefiro a cruz nu que um hábito bordado de concessões. A integridade da verdade é a casca que protege o fruto da graça. Quebrá-la por comodidade expõe a alma à corrupção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jó 8,32. Like penitente e clique não apenas por gostar, mas como compromisso público de vigiar a doutrina. Compartilhar com o confessor e envie o link a quem guia sua alma, peça a correção. Comentar oração e escreva, Senhor, salva-me das meias-verdades e faz-me amante da verdade inteira. Na próxima semana, abriremos nova trilha em como transformar cada cômodo da casa num versículo vivo do Evangelho. Até lá, pratique os 3 crivos e o teste do credo. A heresia em gotas seca quando exposta ao sol da ortodoxia.
Paz e bem, irmãos. Que São Francisco, São Boaventura e todos os doutores da Igreja intercedam para que nossos lábios e teclas proclamem apenas o que o céu confirma.